Enquanto muitos acordam em paz, outros despertam cercados pelo som do terror. Cristãos que arriscam tudo, apenas para manter a fé acesa. Hoje, você vai ver o que ninguém mostra, e entender por que a coragem deles não pode ser esquecida. Nós vivemos em um tempo de grandes desafios para a fé cristã no mundo. E talvez, nem todos saibam que, na Nigéria, existe uma crise crescente, não apenas de violência, mas de perseguição religiosa que atinge milhares de cristãos. Hoje, queremos mergulhar nos dados, nas causas, nos grupos responsáveis e no impacto humano por trás dessas estatísticas alarmantes. Nossa oração e reflexão juntos é para que essa realidade não fique oculta. A perseguição aos cristãos na Nigéria tem níveis alarmantes, segundo organizações como a Portas Abertas. No relatório da Lista Mundial da Perseguição, LMP 2025, foram registrados 3.100 cristãos mortos no país por motivos de fé. Além disso, 2.830 cristãos foram sequestrados no mesmo período. No total global da LMP 2025, 4.476 cristãos morreram, e a Nigéria responde por aproximadamente 69% dessas execuções. Há também estimativas ainda mais graves. Segundo a ONG Inter-Society, entre 1º de janeiro e 10 de agosto de 2025, 7.087 cristãos foram mortos no país, com 7.800 sequestros reportados nesse mesmo período. Isso representa uma média diária assustadora de cerca de 30 mortes e 35 sequestros por dia. Além disso, há um êxodo interno. Muitos cristãos são forçados a fugir. Segundo a Portas Abertas, cerca de 100.000 cristãos foram deslocados internamente no país apenas no período recente, vivendo em condições precárias, sem acesso adequado à comida, água e serviços básicos. Mas por que isso está acontecendo? As causas são múltiplas: extremismo islâmico, disputas territoriais, conflitos étnicos e até acusações de blasfêmia. Um dos principais grupos apontados são os jihadistas, por exemplo, Boko Haram, e facções do Estado Islâmico na África Ocidental, responsáveis por ataques violentos em várias regiões do país. Outra fonte fundamental de violência vem de milícias de pastores Fulani radicalizados, especialmente no chamado Cinturão do Meio da Nigéria, onde comunidades cristãs frequentemente vivem em áreas rurais vulneráveis. Além disso, há casos de linchamentos de cristãos baseados em acusações de blasfêmia. Multidões vêm atacando cristãos em nome da religião. Há ainda uma dimensão territorial mais profunda. Segundo o relatório da International Christian Concern, ICC, pastores, Fulani e jihadistas, herdeiros de conflitos antigos, têm sido acusados de perseguir comunidades cristãs, não apenas por motivos religiosos, mas também para deslocar populações e tomar terras ancestrais. As consequências para a comunidade cristã são devastadoras. Muitas famílias vivem sob constante medo e insegurança. Igrejas são destruídas, líderes religiosos são sequestrados e comunidades inteiras são deslocadas. Em algumas regiões, cristãos foram obrigados a abandonar suas casas para buscar refúgio em campos ou acampamentos internos. Esse trauma coletivo deixa marcas profundas. Homens, mulheres e crianças lidam com perdas de entes queridos, de propriedade, de dignidade. A fé, que deveria ser fonte de esperança, passa a conviver diariamente com o custo da vida. Esse impacto espiritual, social e psicológico não pode ser subestimado. Apesar da gravidade, o governo nigeriano muitas vezes minimiza ou nega que exista uma perseguição especificamente religiosa. Autoridades afirmam que os conflitos são motivados por disputas agrárias, terrorismo ou crime, não por fé. Essa negação dificulta muito a responsabilização e a proteção das vítimas.
Além disso, há uma sensação de impunidade. Muitos agressores nunca são punidos, o que reforça o ciclo de violência. We praise your name, Jesus Christ, to protect us, to guide us, Lord, to see us through, to fight for us, to give us hope in the name of Jesus. A convivência entre religião, etnia e questões econômicas torna a solução ainda mais complexa, exigindo respostas políticas, sociais e humanitárias profundas. Nós percebemos que, quando olhamos para tudo o que acontece na Nigéria, sentimos não só indignação, mas também um chamado espiritual profundo. A Igreja Católica, em seus pronunciamentos, nunca tratou a perseguição como um assunto distante. Ela clama ao mundo pela defesa dos cristãos perseguidos e denuncia cada atentado contra a dignidade humana. Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti nella Nigeria e nel Camerun. Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle e perché sempre e ovunque le chiese e le scuole restino luoghi di sicurezza e di speranza. Em documentos do Vaticano e mensagens do Santo Padre, a Igreja pede proteção, acolhimento e ajuda concreta às comunidades feridas. E enquanto narramos esses fatos, convidamos você a fazer uma pausa. Como reagimos quando a fé do outro é atacada? Jesus nos preparou para tempos de dor. No mundo tereis tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Job 16:33. Essa palavra atravessa séculos e hoje ecoa com força nas aldeias cristãs da Nigéria. Quando ouvimos de cristãos que perdem familiares, igrejas e casas, vemos o evangelho vivido no limite da carne e do espírito. Mas Cristo não nos deixa sem rumo. Ele nos aponta que a tribulação é real, mas não é definitiva. E nós, juntos, perguntamos: onde está a nossa coragem? O que essa vitória de Cristo significa dentro das nossas próprias lutas? A tradição católica insiste: a perseguição nunca é desejada, mas quando chega, revela a autenticidade do testemunho cristão. Padres, bispos e missionários lembram que a fé, quando é vivida com verdade, inevitavelmente confronta estruturas de ódio. E nos tempos modernos, essa verdade aparece de forma dramática na Nigéria. A Igreja orienta a responder com caridade, firmeza moral e apoio mútuo, evitando tanto a passividade quanto a violência. Aqui, convidamos você a refletir. Como estamos sustentando espiritualmente aqueles que são feridos por causa do nome de Cristo? Falando da dignidade humana, o catecismo é absolutamente claro. A vida é sagrada, inviolável e pertence unicamente a Deus. Nenhuma causa, nenhum conflito, nenhuma ideologia, nenhum grupo armado tem o direito de tirar a vida de um inocente. E quando olhamos para os números da Nigéria, sequestrados, assassinados, desaparecidos, entendemos que não se trata apenas de violência, mas de uma afronta ao próprio Criador. Essa afirmação precisa ecoar também em nós. Como defendemos o direito à vida no nosso dia a dia? Por fim, este módulo nos lembra do coração do Evangelho. Sofrimento não é romantizado,
tampouco glorificado, mas unido a Cristo pode se transformar em semente de vida. A perseguição, quando combatida com caridade e sustentada com fé, revela uma força espiritual que o mundo não compreende. Então, convidamos você que nos assiste a fazer um breve gesto interior. Ofereça uma oração silenciosa por aqueles que hoje, neste exato momento, arriscam a própria vida para permanecerem fiéis a Cristo. Nós, como cristãos, somos chamados a não fechar os olhos para essa realidade. A perseguição na Nigéria não é apenas uma estatística. São vidas reais, famílias destruídas, fé abalada. Mas também é um chamado à oração, à solidariedade e à ação. Podemos nos unir pelo apoio a organizações que ajudam os perseguidos, podemos levantar a voz em favor da liberdade religiosa e podemos sustentar essas comunidades em oração. Oremos para que Deus traga consolo, justiça e paz, e que a Igreja de Cristo, mesmo em meio à dor, continue firme no testemunho do amor. Se este conteúdo mexeu com você, não saia sem se inscrever. Aqui, caminhamos juntos na fé e na verdade. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas encontrem esta mensagem. Deus abençoe você e sua família.